Oi gente, tudo bem? Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo de cinética química. O primeiro tópico que a gente vai ver é a parte dos efeitos da temperatura. Como será que a temperatura ela vai influenciar numa velocidade de reação química? Então os objetivos desses tópicos são compreender o que é uma distribuição de velocidade das moléculas em função da temperatura, quantificar a teoria das colisões através da equação de Arrhenius, determinar a energia de ativação a partir de dados de constante de velocidade e de temperatura e determinar o novo valor de uma constante de velocidade se você modificar a temperatura. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: nem todas as moléculas elas se movimentam na mesma velocidade. A gente diz que a energia cinética de um corpo ela pode ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado de um corpo dividido por 2, ou uma constante de proporcionalidade vezes a temperatura em Kelvin dividido por 2. Esse valor aqui ele dá uma energia cinética média, não significa que todas as moléculas estão naquela velocidade. Tanto que essa barrazinha aqui que tem em cima da energia cinética, ela representa justamente esse valor médio. Então a energia cinética ela é a massa vezes a média das velocidades ao quadrado. Professor, como assim? Se estão na mesma temperatura, como é que elas não estão na mesma velocidade? Vamos dar um exemplo de pipoca. A pipoca, ela quando vai romper, quando você aquece a pipoca, dentro dela, da semente, você vai encontrar água e amido. À medida que você vai aquecendo, a água dentro do caroço ela vai começar a ferver. Então ela vai entrar em ebulição, vai começar a aumentar a pressão interna dentro do caroço, vai chegar um determinado momento que ela consegue romper a casca e o amido que estava dentro, ela vai arrastar inchando, formando aquela camadazinha branca, ficando no formato da pipoca que a gente tanto gosta. Imagina esse sistema aqui, você tem uma panela cheia de caroços de pipoca. Aí o que é que você vai fazer com esse sistema? Você vai aquecer. Todos os caroços eles vão estar na mesma temperatura. Aqueles grãos que estouram primeiro é justamente porque as moléculas de água já estão mais agitadas do que as outras. Dentro desses caroços de pipoca aqui, você vai ter aqueles que têm maior energia cinética e vão estourar primeiro, e vai ter aqueles que têm menor energia cinética, que vão estourar por último. Vamos ver aqui esse vídeo para comparar. Então, reparem, aqui tem o primeiro estouro da pipoca. No começo elas vão estourando de pouquinho. Vai passando o tempo, o número de pipocas, essa altura aqui do gráfico, é o número de pipocas que estouram por um intervalo de tempo. Vai vendo que à medida que o tempo vai evoluindo, mais caroças vão ter energia cinética suficiente para romper a casca. Então a tendência é que o número seja crescente, até que ela chegue a um limite máximo de estouro, que é justamente esse pico aqui. E à medida que você passa desse pico, o número de grãos ele vai começar a diminuir, porque a maioria dos caroços já vai ter estourado. Então vai chegar num ponto que o número de pipocas que vai estourar vai cair. Então isso aqui é como se estivesse medindo a energia média da água dentro do caroço de pipoca. E como é que a temperatura ela vai influenciar isso daqui? Quando você tem uma reação química, para que haja essa reação química é necessário que as moléculas elas tenham energia pelo menos igual da energia de ativação. Se a energia de ativação for aqui, apenas as pipocas que têm energia superior a esse ponto, elas vão conseguir estourar. Se a energia de ativação for um pouquinho maior, apenas essa quantidade de pipocas vai conseguir estourar. A quantidade ela é representada pela área abaixo da curva. Quanto maior a energia de ativação, menos pipocas vão estourar, menos reagentes conseguem ir para a forma de produtos. Então, o que acontece se eu mexer na temperatura? O aumento da temperatura vai aumentar a energia cinética das moléculas. Como assim? Então aqui você tem energia de ativação. Em uma determinada temperatura, vou chamar aqui de T1, a energia das moléculas vai começar daqui até aqui. Apenas essa fração que está acima desse ponto vai conseguir reagir. Se você aumenta a temperatura, a energia cinética das moléculas aumenta. Então o número de moléculas capazes de reagir agora passa a ser maior. Então aqui são gráficos de distribuição de velocidade. Quando você tem uma temperatura T1 que é mais baixa, o pico aparece antes e o decaimento ocorre de forma mais rápida. Então nesse caso, só
essa área aqui, que eu estou representando em vermelho, vai conseguir reagir. Se eu aumento a temperatura, o que é que acontece com o gráfico de distribuição da velocidade? Ele vai achatar e vai alongar. Então, a nova quantidade de pipocas que consegue romper, ou de reagentes que conseguem reagir, vai ser a quantidade abaixo da curva preta. Então, você vai ver que a quantidade de reagentes aptos a formar produtos aumenta. Moral da história, se tu aumenta a temperatura, tu aumenta a quantidade de reagentes capazes de formar produtos. Consequentemente, você aumenta a velocidade de reação. Agora a gente vai ver um pouquinho de estatística. Antes de entrar na equação de Arrhenius, é interessante que a gente veja estatística. Vamos começar com a parte de probabilidade bem fácil. Se você tem uma moeda, a moeda sempre tem duas faces. Tem a cara e tem a coroa. A cara eu vou chamar de C e a coroa eu chamo de K. Qual a probabilidade de em 3 jogadas você conseguir tirar 3 caras seguidas? Na primeira jogada você tem duas possibilidades. Ou você tira a cara ou você tira a coroa. Na segunda jogada, mesma coisa. A primeira rodada ela não vai influenciar na segunda. Então, a chance de dar cara vai ser metade. E a outra metade coroa, desde que a moeda não seja viciada. Se tiver dado coroa, não importa. A segunda rodada, metade da chance é cara e a outra metade é coroa. Por fim, na terceira rodada, as 2 rodadas anteriores não vão influenciar na terceira. Então, você vai ter a mesma coisa. Se tiver dado 2 caras, você vai ter metade da chance de dar cara, metade de dar coroa. E assim vai se ramificando o espaço amostral, que é o mapa de probabilidades. Então, quais são as possibilidades de resultados das jogadas da moeda? Começando pelo caminho de cima, a primeira possibilidade seria cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, 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 cara, cara, coroa, cara, coroa, 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 cara, coroa, coroa, coroa. Então, a chance, se você reparar aqui, é de 1/8 de dar 3 caras seguidos, assim como é 1/8 para dar 3 coroas seguidas. O que eu estou querendo mostrar aqui é que quando você tem jogadas ou probabilidades, o resultado de uma afeta o resultado da outra, a probabilidade total é a multiplicação das probabilidades. Como assim? Para dar cara a cara a cara, a gente pegou metade vezes metade vezes metade. Essa probabilidade vezes essa probabilidade vezes essa. Isso aqui a gente vai aplicar agora na cinética química, utilizando a teoria das colisões.